Boa noite a todos. Vamos esperar que aos pouquinhos as pessoas, entrando aí para ver a live. Estava comentando aqui com o pessoal, dessa live no São João, o quanto a gente está num momento tão diverso que, assim, a gente aproveitar esse momento também para poder falar de informações e de coisas muito importantes, E não é à toa que a gente pensou nesse momento em falar sobre o transtorno bipolar, da bipolaridade na quarentena. Agradeço muito pelas perguntas que vocês fizeram. Eu acho que isso foi muito importante para estar norteando um pouco de como eu vou conduzir. A ideia da live é que a gente possa... É um diálogo, um bate-papo que a gente vai conversando, mas que eu possa também estar trazendo um pouco do material inicial e respondendo as perguntas, tá certo? Então, vamos começar. Meu nome é Caroline Severo, eu sou psicóloga, faço parte do programa Bipolar aqui da Olist, E a gente vai falar um pouco, não só da quarentena, mas como essas questões dessas diferenciações entre o que é da ordem do sentimento e o que é da ordem do sintoma, para que a gente possa aí buscar o melhor caminho, a nível de tratamento. A quarentena, eu acho que ela tá, assim, um momento que tem sido muito difícil, A gente tá aí já há mais de 3 meses de quarentena, a gente tá num momento de muita restrição, de muita dificuldade, de um confinamento, o próprio distanciamento social. Então, assim, essa falta de perspectiva de retorno vamos dizer, ao que é normal, para o que a gente já está acostumado a viver, faz com que isso gere muita angústia, E além da angústia, gera também sentimentos de medo, Porque são dados muito expressivos, gera sentimentos de muita ambivalência, insegurança, tristeza, Então a gente está num momento em que esses sentimentos são muito comuns. Mas o que eu acho importante a gente tratar aqui é quando é da ordem do sentimento. Isso é um sentimento comum. As pessoas se sentirem tristes, angustiadas, assim, com muita dificuldade às vezes de lidar com esse confinamento, como eu disse. Mas tem algum ponto, que esse sentimento passa a ser algo patológico. O que é isso, Carol? Então vamos pensar no seguinte, a gente está, por exemplo, no momento de vários protocolos, Então, se a gente começa, por exemplo, a gente sabe que precisa lavar as mãos para, por exemplo, assim, por conta até da questão do contágio. Mas às vezes um paciente obsessivo acaba lavando a mão 50 vezes, 20 vezes. Então, assim, eu estou dizendo que, assim, quando esses comportamentos que são de alguma forma de precaução, de segurança, começam a ser levados ao extremo e começa a gerar um sofrimento para o indivíduo, isso sim já começa a ser uma posição sintomática frente a esse mal-estar todo. E aí eu acho interessante que a gente possa começar então falando, Eu estruturei um pouco, mas senão me alongo demais e eu queria enxugar um pouco, mas falar um pouco sobre o transtorno bipolar, Que é assim, é um diagnóstico que é muito difícil porque gera muitas dúvidas. E assim, o quanto essas perguntas que foram mandadas, assim, reflete muito as dúvidas que a gente observa até hoje, na clínica. O transtorno bipolar, ele começou essa nomeação, vou dar um histórico bem curtinho, que começa com um diagnóstico chamado de psicose maníaco-depressiva. Então, ele associa inicialmente que um paciente que tenha ou um quadro de euforia ou um quadro de depressão estaria associado a sintomas psicóticos. Na evolução, um pouco, da própria medicina, de investigações, eles dissociaram um pouco essa questão da psicose e ficou então o termo transtorno bipolar. Mas o que é isso? O que é transtorno bipolar? Transtorno bipolar são alterações muito bruscas de humor, hoje a gente pode falar de algo que a gente fala de espectro bipolar, porque tem
vamos dizer, tem algo que é mais comum, que são essas oscilações entre a depressão, em que o sujeito fica muito negativista, em um ensimesmamento no sentido do eu sou nada, nada vai dar certo, nada vai adiante, com muita dificuldade de assumir compromissos, e do outro lado tá a euforia, que é um sentimento de eu sou tudo, né? Então, há uma tendência a uma exposição muito maior, a assumir, às vezes, compromissos e situações que são, às vezes, se colocam em risco, né? Isso em graus mais elevados. Então, assim, são esses dois polos, né, que são muito comuns nesse diagnóstico. Mas aí, assim, a gente pode falar de outras perspectivas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem só um episódio de euforia é considerado que tem um transtorno bipolar? Porque quando ele tem um episódio de euforia, mesmo que ele não tenha um episódio de depressão, ele já tem aí um diagnóstico pela própria, vamos dizer, essa exacerbação tão visível do humor, né? E que faz que muitos tenham prejuízos muito, assim, significativos e que marcam mesmo, não só o sujeito, como também o seu familiar. Uma coisa interessante que a gente observa também é a confusão, muitas vezes, que o paciente ou familiar faz com relação entre o que é da ordem do transtorno bipolar e o que é da personalidade. A gente, por exemplo, pacientes que ficaram subdiagnosticados por muito tempo, que chegam aqui e falam, mas é a personalidade forte. E quando você vai ver, é uma pessoa que vinha em quadros, às vezes, de meses e anos, né, em mania, num grau de irritabilidade, numa elevação de humor, que se coloca em risco, dificulta as relações com a família, com ele, com o social, e o quanto, às vezes, a gente observa que essa confusão faz com que as pessoas não tenham a clareza do diagnóstico, né? E aí, uma coisa interessante que a gente observa muito são a questão dos gatilhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas os gatilhos, eles envolvem quais são os agentes deflagradores dessa crise. O que faz com que um sujeito tenha uma crise de depressão? O que faz que ele tenha uma crise de euforia? Assim, são várias situações e cada um vai ter a sua forma singular, né, de apresentar e de manifestar o sintoma frente ao mal-estar. E é importante que a gente tenha muita clareza disso e assim, indo um pouco para a questão do tratamento, quando a gente fala desse tratamento completo a nível do tratamento psiquiátrico, do tratamento psicológico, porque é muito importante que ele tenha o conhecimento e saiba um pouco de todas essas questões que o aflige, entenda a questão do transtorno bipolar, mas se também não remete às questões individuais, ele fica muito vulnerável, né? É como se, eu vou dar um exemplo, é como se a gente visse que o vulcão ali tá, né, assim, tá quieto, mas as placas tectônicas ali que se mexem, né, e pode romper a qualquer momento. Eu acho que assim, esse processo terapêutico é importante para que o sujeito entenda o que faz com que ele entre em euforia e o que faz com que ele deprima. Às vezes são fatores muito pontuais, no sentido de algo de repetição mesmo. Toda vez diante de um desafio de trabalho, toda vez que está à frente de uma nova relação amorosa, toda vez que tem uma briga com o filho. Então, assim, são fatores que às vezes podem passar totalmente, assim, de forma muito tranquila para outras pessoas, mas para ele naquele momento tem um impacto muito grande e pode sim ter uma manifestação de uma depressão ou de uma euforia. Carol, você tem como dizer qual é a proporção? Isso é impossível de dizer. Tem pessoas que têm vamos dizer, uma propensão a ter mais episódios de euforia do que depressão e outras que têm mais propensão a ter episódios de depressão do que de euforia. Eu acho que depende muito de cada pessoa, né? E eu acho que é algo que a gente precisa mesmo conduzir e tentar esclarecer no caso a caso. Por isso que é tão importante ler e pegar um pouco a história do sujeito. Eu gosto de uma frase, é uma frase de Quinet, que ele fala o seguinte, vou ler aqui para vocês.
Para que o diagnóstico não seja uma etiqueta, é necessário que ele cumpra a função de remeter à estrutura que o condiciona. Se a gente apenas dá um diagnóstico para uma pessoa, mas ele não entende os fatores que deflagram essa crise, isso faz com que ele fique ainda vulnerável à doença. E acho que esse tratamento, de uma forma muito mais completa, dá uma segurança importante, né, na condução aí da própria vida. Uma outra coisa que eu queria destacar é o papel da família, que isso é sempre um eixo, vamos dizer, de tratamento, assim, a nível de internação ambulatório, que é muito importante, né? Tanto o paciente quanto a família faz, às vezes, uma confusão muito grande do que é da ordem da personalidade e do humor. Às vezes minimizam e às vezes maximizam, né? Como se tudo fosse a manifestação da doença, né? Então, se o sujeito fica mais alegre, fica mais expansivo em uma festa de São João, por exemplo, pode achar que ele está num episódio de euforia. Ou o contrário, ou achar que, tá vendo que a pessoa tá com dificuldade de conciliar o sono, tá começando a ficar mais irritado, tá começando a mudar o padrão, assim, de que comumente ele começa a se expor mais e, assim, a dificuldade, às vezes, da família de se posicionar diante disso. Então, isso é muito comum. E quanto, assim, a gente observa que recorrer ao tratamento precocemente como forma de orientação, como forma de que a família reconheça o que é da ordem da personalidade, o que é da ordem das oscilações de humor, isso é importante porque isso ajuda até o próprio paciente a sair um pouco dessa tensão com relação à doença, mas que ao mesmo tempo ele fique em alerta. É importante que eles percebam um pouco que lugar, o que faz com que ele entre numa euforia e e de que forma ele pode, de alguma forma, conduzir para frear uma crise. Tá certo? Eu vou passar para as perguntas. Eu acho que tem umas perguntas muito interessantes e perguntas que são muito frequentes, esses tipos de pensamento. Por exemplo, vou começar pela primeira aqui, que diz o seguinte: tem uma amiga que muda de humor o tempo todo. É possível que ela seja bipolar? Veja, uma amiga que muda de humor de manhã, acorda bem, toma café, tá mal e tem essas oscilações, isso não é transtorno bipolar, certo? Transtorno bipolar são alterações de humor que duram dias, meses, às vezes anos, né? E que assim, não tem essa oscilação tão brusca de num dia ter essas variáveis. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, parece que ela é bipolar, porque ela tá aí, acorda bem e já tá aqui brigando. Isso às vezes se trata muito mais de aspectos da personalidade, de uma dificuldade de lidar com frustração, de uma dificuldade de lidar com questões ali do cotidiano. E eu acho que é um momento que a gente está vivendo, a gente está mais confinado, a gente está convivendo mais, né, com as pessoas. A gente está, de alguma forma, com a lente de aumento nos pontos positivos e, às vezes, também nos pontos negativos. Então, assim, eu acho que é um momento que para tomar cuidado com essa rotulação, né? E entender qual é o mal-estar aí de cada um. Tem uma outra pergunta, eu acho que eu falei um pouco sobre quais são os sintomas mais comuns no bipolar. Se for no episódio de depressão, né, eu agora acabei de ler ali, porque às vezes eu fico me concentrando ali. Quando eu falo euforia é igual a mania, certo? Isso é importante esclarecer. A euforia ou mania, né, são pessoas que ficam mais aceleradas, às vezes mais irritadas, mudam com o padrão de comportamento, tendem a se expor mais, né? Tem um sentimento de onipotência, de achar que pode dar conta de tudo, pouca necessidade de sono, né? Enquanto o deprimido, ele vai para uma vertente muito oposta, mas o que fica em questão é assim, sempre me parece que tem um mal-estar que é único, assim, que pode resvalar na mania ou na depressão, mas tem um mal-estar central do sujeito que é importante que ele fale, por isso que eu friso a questão do tratamento.
Então, na depressão tem essa coisa desse sentimento de vazio, de achar que não é nada, de achar que as coisas não vão dar certo, que o tratamento não está dando certo, de tentar abandonar o tratamento porque acha que, ou de mudar a medicação porque acha que precisa acelerar essa melhora. Então, assim, todos esses sentimentos são muito comuns, né, num quadro de transtorno bipolar. A outra pergunta foi o seguinte, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Como a gente consegue ver essa alteração com bipolar? Por exemplo, um familiar, ele vai, pela própria convivência, ele entende, por exemplo, quando o paciente, o seu familiar está mais acelerado. Então, por exemplo, uma das coisas que geralmente altera assim, de forma muito assim, contundente é o sono, né? Há uma diminuição da necessidade de sono. Então ele fica mais ativo, às vezes ele pode ficar mais irritado, às vezes ele pode, você vê que ele talvez possa se expor mais, se colocar mais em risco. É quando ele muda totalmente, vamos dizer assim, o padrão que comumente no sentido, quando eu falo padrão, não é que o sujeito tem que ficar padronizado, mas é assim, como ele se relaciona normalmente, né? Quando tem essa alteração que é muito brusca, e às vezes, eu acho que esse talvez seja um ponto de dificuldade, porque não é uma alteração que é brusca no sentido de acordou, dormiu bem e acordou mal, né? Ele começa a ter uma diminuição de necessidade de sono, daqui a pouco ele fica mais irritado, começa a ter mais brigas ou começa a se expor. Isso eu tô dando exemplos, né? Eu acho que cada pessoa vai ter aí a sua direção. Deixa eu ver outra pergunta. Carol, boa noite. Você poderia falar mais sobre a importância de se compreender o transtorno de personalidade? Deixa eu só entender melhor. Você poderia, a importância de se compreender. Então, eu acho uma pergunta interessante essa de Thaís. Obrigada, Thaís, pela pergunta. Eu acho que há uma confusão, às vezes, muito grande do que é da ordem do humor e o que é da ordem da personalidade, né? Por exemplo, é diferente impulsividade, né? E daqui a pouco as coisas estarem, de alguma forma, assim, com manejo, as coisas estarem caminhando, né? Do que uma pessoa que às vezes fica, de fato, muito descontrolada, assim, se coloca muito em risco, fica muito vulnerável, né? Como uma pessoa que está num quadro de euforia ou mania. Então, assim, é muito diferente. Quer dizer que o risco é menor? Não. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade tem um risco de se colocar, né, em situações perigosas, de se expor. Mas, assim, essa questão da personalidade, por exemplo, o tratamento vai numa outra direção. Né? Quando eu foquei um pouco na questão desse aparato todo, é porque o indivíduo precisa entender o que faz com que ele entre em euforia para dar conta de algo que ele não está conseguindo, vamos dizer, na normalidade, né? No seu basal. Então, isso é importante para diferenciar. Uma pessoa bipolar também pode ter esquizofrenia? Essa é uma outra pergunta. Então, o transtorno bipolar, ela é uma doença de curso crônico, né? Um paciente que não se trata, que tem crises recorrentes, que de alguma forma tem muita dificuldade de aderir ao tratamento, essa doença pode se cronificando, né? Se ele tiver aí sintomas psicóticos, esses sintomas psicóticos podem ficar cada vez mais, vamos dizer, mais presentes e com mais dificuldades de remissão, ou seja, de que ele sempre fique com resquício da doença. Por isso também é tão importante o tratamento, porque se a gente consegue juntos, né, eu acho que é um trabalho entre o médico, o psicólogo, o familiar, o próprio, assim, o paciente, de alguma forma consegue entender a função do tratamento, até para que ele consiga assumir as responsabilidades da vida dele, isso tem uma outra direção. E ele pode seguir a vida normalmente, mas quando às vezes fica muito condicionado e apoiado na doença, ou
fica ainda muito resistente ao tratamento, isso pode ter sim implicações graves aí, e como eu disse, essa própria cronificação do diagnóstico. Uma outra pergunta que foi feita, que foi o seguinte, disse o seguinte: sou bipolar, tenho muita dificuldade em me manter emocionalmente instável. O que fazer? O que eu questiono nessa pergunta é: como é que está a questão do seu tratamento, né? Isso tem sido levado para o seu tratamento? Você está fazendo tratamento? Isso é muito importante, gente. Assim, uma coisa que a gente observa muito num paciente que tem transtorno bipolar é a sensação de bem-estar e abandono do tratamento. Então, porque ele estabiliza, ele fica bem, normal, basal, levando sua vida, assumindo compromissos com família, enfim, assim, leva a sua vida normalmente. E é nesse momento em que muitos consideram que, tô bem, não preciso mais do tratamento e abandonam. E aí onde está o risco? Eu acho que assim, essa sustentação, vamos dizer, desse poder lidar com o seu sintoma e na sua relação aí com o mundo, é também por estar, de alguma forma, assim, podendo trabalhar isso no tratamento. Então, eu acho que são essas perguntas que eu faço no sentido assim, o tratamento, como é que tem sido o tratamento e se você tem investido no tratamento. Porque eu acho que é uma via importantíssima aí para conseguir dar conta, sabe? Porque é uma doença que com todas as dificuldades, se há uma implicação do sujeito, isso tem uma direção muito mais interessante e assim, muito mais proveitosa e muito mais assim, que dá um outro lugar na vida, sai um pouco dessa relação com o diagnóstico de ficar muito colado, né? E assim, claro, é importante saber que tem diagnóstico, mas de levar a vida adiante, saber nadar com seu sintoma, sabe? Tem uma outra pergunta aqui, que é: quando a pessoa não admite ser cobrada e quando a pessoa não consegue ter vida social, quando a pessoa não admite ser cobrado ou julgado. Então, é um pouco da pergunta da Thaís, assim, sabe? A gente tem que diferenciar o que tem aí de humor e o que tem de personalidade. Tem pessoas que, claro que quando estão na fase de depressão, tem muita dificuldade de assumir compromissos, tem muita dificuldade de lidar com essas cobranças do mundo social, mas tem também assim, a dificuldade assim, na questão da personalidade assim, de se confrontar na relação com o outro, de assumir um lugar na relação com o outro, de assumir responsabilidades. Então tudo isso precisa ser muito bem avaliado para a gente não colocar como não assumiu responsabilidade ou não está sabendo lidar com julgamento, enfim, é bipolar. Não, eu acho que assim, são várias assim, tem que analisar todo o contexto para ver qual é o melhor tratamento e se de fato se trata de um paciente com transtorno bipolar ou não. Oswaldo Ribeiro Neto. Boa noite, Carol. Qual a diferença entre transtorno dissociativo e transtorno bipolar? Veja, transtorno dissociativo é um momento em que o sujeito pode ter, vamos dizer, é quase como se fosse um sintoma psicótico. Quase não, é um sintoma psicótico. Ele tem uma dissociação, é como se ele não se visse no espaço, ele não reconhece as pessoas, ele pode ter alucinações. E no transtorno bipolar, isso pode ou não acontecer, isso não é uma regra, né? Assim, por isso que eu falei dessa mudança de psicose maníaco-depressivo para transtorno bipolar, porque nem todos os pacientes que têm um quadro de euforia têm sintomas psicóticos, né? Então é importante fazer essa diferenciação. Uma outra pergunta é o seguinte, deixa eu ver, tem mais aqui. Como diferenciar bipolar e border na mania? Então, gente, tem uma coisa que eu acho que, assim, todos esses são diagnósticos psiquiátricos, mas assim, eu vejo muito essa questão vamos dizer, do transtorno borderline, né, como um ato muito interessado ao olhar do outro, né? Então, assim, você vê que, assim, tem algo assim, às vezes muito frequente que tem autoagressões, uma atitude muito apelativa, de muita dor, né?
E quando eu digo que é uma forma de captar o olhar do outro, é muito importante esclarecer que assim, é uma forma muito sofrida, porque alguém às vezes se cortar ou fazer algo de uma cena muito que, assim, que se exponha muito ou se colocar em risco para convocar o olhar do outro, isso é da ordem de um sofrimento muito grande, né? No transtorno bipolar isso também pode acontecer, mas é muito mais, vamos dizer, assim, não se trata só de impulsividades, se trata de uma alteração de humor. Então ele assim, ele não tem nenhum filtro, às vezes do que pode, assim, do limite entre o que é assim, da lei mesmo, né? Do que é possível, do que não é possível, qual é o limite entre o eu e o social. Então ele às vezes vai por uma transgressão pela própria essa aceleração no humor. Então são duas coisas muito distintas, tá certo? Como a família pode ajudar seu familiar bipolar? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental, né? Como eu disse, a nossa experiência é que às vezes as famílias têm muita dificuldade, às vezes, por exemplo, num quadro de euforia ou no quadro de depressão, de falar, assim, você não acha que está no momento de procurar seu médico, às vezes as pessoas ficam muito resistentes, né? E assim, o quanto em alguns momentos, a depender do quadro, é necessário internação como forma de proteção dessa pessoa, né? Como uma forma de proteção e como uma forma de de que dê uma barra até para que ela se confronte com os limites da realidade, né? Então a família, primeiro ela precisa estar acompanhando, mas ter muito cuidado na abordagem. Eu sempre digo que assim, ficar em cima do familiar é diferente de poder estar em alerta e poder construir um saber sobre a doença, né? E uma outra coisa que eu acho que é muito importante falar é a questão de tirar essa rotulação do bipolar, né? Assim, essa coisa de ele é bipolar. Assim, eu tenho muita dificuldade quando alguém se nomeia como diagnóstico. Eu acho que a gente está no momento de falar de que assim, alguém tem um diagnóstico, mas cada um é o sujeito com sua personalidade, com sua história, vamos dizer, com seus desejos, com seus anseios, e isso é muito importante assim, a ser considerado no tratamento. Eu acho que isso é uma forma que faz com que assim, ele se consiga entender o que faz com que ele entre em euforia e o que ele faz com que ele entre em depressão. Deixa eu ir para mais perguntas. Um episódio de mania deflagrado após uso de antidepressivos é suficiente para configurar transtorno bipolar? Então, sim, porque veja, tem alguns, assim, para a psiquiatria, um paciente que tem uma depressão unipolar, se ele tomar um antidepressivo, ele não vai ter a virada maníaca, né? Mas um paciente que faz uso de antidepressivo e tem uma depressão bipolar, ou seja, ele pode ter o outro polo da doença, mesmo que ele não tenha, às vezes ele pode sim, assim, como assim, o psiquiatra ou não sabe que tem um histórico na família, ou mesmo não sabe porque é um diagnóstico muito difícil de ser dado. A depender do antidepressivo, pode ser que o sujeito faça uma virada maníaca, mas isso não quer dizer que foi só por uma indução do medicamento. Se ele teve uma virada maníaca, aí assim, tem aí o diagnóstico também de transtorno bipolar, porque ele tem essa relação do humor, né? Então é importante considerar isso. Tem outras perguntas. E quando a pessoa aceita o diagnóstico de bipolar por existir um entendimento de que é algo ligado a uma genética, isso não prejudicaria a implicação do paciente no deslocamento para outras posições? Então, Thaís, foi o que eu falei. Eu acho que o diagnóstico é importante para você ter um norte. Eu concordo com você quando a gente reduz o transtorno bipolar a puramente genética, né? Eu acho que é muito além disso. Não é qualquer, vamos dizer, então se o pai tem transtorno bipolar, consequentemente os filhos terão. Eu também concordo que é uma desimplicação, né? Então, assim, são vários fatores que estão
em volta disso, né? Não é à toa, gente, que é um dado interessante que as primeiras crises de um paciente com transtorno bipolar giram em torno de 18 a 25 anos, que é o momento que eles são chamados a responder de um lugar diferente, né? Eles saem dessa transição da adolescência para assumir uma posição na vida adulta, e é nesse momento que muitas vezes aí tem a manifestação do adoecimento. Então, eu concordo que a gente não dá para atribuir para a genética. Quando eu falei aquela frase do Kinney, era muito para basear assim, que a responsabilidade do sujeito por suas questões e pelo tratamento, né? Então, isso é importante de ser levado em conta. Eu acho que a função do tratamento é essa, é responsabilizar o sujeito para que ele dê uma direção para a sua vida a partir assim, das suas dificuldades, né? E isso gostei da sua pergunta. Mas tem mais perguntas? Osvaldo. Existem graus no transtorno bipolar, mais ou menos intenso, de maior ou menor gravidade? Então, tem, né? Para a psiquiatria, você vai ter aí alguns tipos de transtorno bipolar. O mais comum foi o que eu disse, que são essas, vamos dizer, essas fases frequentes de oscilações entre depressão e euforia, né? Mas você pode ter, por exemplo, uma depressão muito mais, vamos dizer, prolongada e episódios de hipomania. O que é isso? É como se fosse uma mania mais branda. Não chega a ser esse episódio de euforia como eu já narrei, mas é assim, foge um pouco ao que é o comum do sujeito, certo? Tem também alguns quadros de euforia que são, vamos dizer, reverberados a partir de uso de substâncias psicoativas, né? Então, assim, tem sim aí os graus. E tem pacientes que nunca tiveram episódios de depressão e só tem episódio de euforia, né? Ou mania. Então, assim, é muito variado. A gente não dá para avaliar o nível de gravidade, porque não é assim, lógico que eu acho que depende muito de como o sujeito está conduzindo o tratamento. Eu não acho que se ele tem transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, tipo 3, que vai determinar como é que vai ser a condução do tratamento. É muito mais com a implicação dele, com a participação da família, com o entendimento dele com relação a isso e com a responsabilização dele com relação ao seu diagnóstico e com relação à sua própria vida também, né? Uma outra pergunta que tem aqui é o seguinte: o que fazer para tentar ter uma rotina e melhorar meus sintomas, né? É interessante essa coisa da rotina. A gente tem, né, uma terapeuta aqui no programa que fica muito, no programa bipolar aqui da Olist, que fica muito voltada para a reconstrução da rotina, porque essa vamos dizer, no tripé entre o tratamento psiquiátrico e o psicológico, esse é um tripé importante, que é a reestruturação da rotina. É poder, de alguma forma, você entender dentro da sua lógica, de como você tem construído a sua vida, se tem sido uma rotina funcional ou se tem sido uma rotina que, por exemplo, faz com que você acelere mais, faz com que você, de alguma forma, deprima mais. Então, assim, é estudar um pouco essa rotina e ver onde é que você pode fazer mudanças interessantes para conseguir dar conta de uma outra forma, sabe? Uma outra pergunta que eu vi aqui que eu achei importante falar, de Lai Andrade. Qual a diferença entre transtorno bipolar e esquizofrenia? Obrigada, Laís, pela pergunta. Então, transtorno bipolar para a psiquiatria é um transtorno de humor, certo? A esquizofrenia é uma alteração do pensamento. Não tem essas, vamos dizer, essas mudanças bruscas de humor. Tem muito mais a presença de sintomas psicóticos, né? Alucinação, delírio, quadros de cunho persecutório. Então é importante a gente fazer essa diferenciação entre o que é da ordem do humor e o que é da ordem de alterações do pensamento, tá certo? Uma outra pergunta que tem aqui, que eu achei importante também, é como saber que é a hora de procurar um médico psiquiatra. Então, quando a pessoa começa de alguma forma, a ter muita dificuldade de assumir compromissos que comumente assumia, quando tem uma dificuldade muito grande de, assim,
assim, de dar conta mesmo da própria realidade. Eu acho interessante que procure, né, até para ver o que é, assim, se é algo que pode ser tratado a nível, né, da terapia, a nível da fala, ou se precisa também de uma medicação, né, naquele momento para ajudar a conciliar e para ajudar no tratamento, né? Isso é uma pergunta que eu achei bem interessante. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tem uma pergunta aqui também que é o seguinte: bipolar tem cura ou será sempre dependente de remédio e terapia? Então, gente, transtorno bipolar, como eu já disse, é uma doença que tem, vamos dizer, um curso crônico, né? Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa vai precisar usar o remédio, né, durante a vida, até para conseguir, vamos dizer, dar conta do próprio processo de adoecimento. Isso faz com que ele não fique tão vulnerável às alterações de humor e possa, de alguma forma, tratar aí o que é da ordem da personalidade dele, o que é da ordem das escolhas, enfim. Eu geralmente assim falo muito de que o tratamento é sempre um aliado, o tratamento está sempre de alguma forma para apoiar e para dar, vamos dizer assim, é uma aposta junto com o sujeito para que ele vá adiante, né? Tem uma pergunta que eu achei ali interessante que falou assim: Carol, o que é depressão mista? O que a gente chama de estados mistos é quando a pessoa tem sintomas de depressão e euforia ao mesmo tempo. Ou seja, ele pode estar mais triste, dormindo mais, mas assim, pode estar mais irritado, pode ter assim, sintomas de mais assim, agressividade. Então, assim, quando ele começa a ter essas duas nuances, eu acho que isso é, de alguma forma, um sinal aí de que pode ser, sim, um estado misto, né? Então, não seria depressão mista, seria estados mistos, né, da manifestação da doença. Uma outra pergunta aqui, acho que tinha uma outra ali também, antes, não sei se você consegue pegar, antes dessa questão da mista, que falava alguma coisa sobre, deixa eu ver aqui, gente. Peraí, deixa eu ver. O tratamento sem medicação funciona? Não. Assim, assim, eu tô sendo bem direta, porque assim, eu acho que pode ter assim, junto com o psiquiatra, ver com a melhor medicação, mas é impossível tratar o transtorno bipolar sem medicação, tá certo? A Vanessa Neri perguntou: uma pessoa que jamais apresentou qualquer sintoma pode ter transtorno bipolar por algum trauma ou perda? Quais gatilhos podem desencadear? Eu acho uma pergunta boa, Vanessa. Então, veja, deixa eu só pegar aqui. Geralmente, vamos dizer, essas crises, elas aparecem depois de algo muito traumático para o sujeito, né? Que pode ser uma perda, pode ser uma situação, pode ser um luto, né? Geralmente o luto é um processo em que faz com que haja essa, vamos dizer, e quando eu falo luto não é só morte de alguém, né? Assim, a perda de um namorado, a perda de um trabalho, a perda da adolescência, né? Esses processos de luto em que a gente tem que enlutar para de alguma forma vivificar outras, vamos dizer, outras esferas da nossa vida são momentos muito delicados e pode ser sim momentos de deflagradores de crise, tá certo? Então, assim, vários fatores podem desencadear, mas isso é muito singular. Então, assim, o que talvez um familiar seu ou algum amigo possa ter pode ser completamente diferente, né? Eu acho que, assim, a ideia é poder falar que, assim, tem essas manifestações, tem os sintomas, mas a doença vai se manifestar de forma muito singular em cada um, tá certo? Uma outra pergunta é: a reestruturação da rotina no programa da Olist pode ser oferecida a pacientes já em tratamento sistêmico com medicação? Deixa eu ver se eu entendi. Té Barreto. Pode ser. Eu tô entendendo se você tá, assim, se esse acompanhamento pode ser feito de forma ambulatorial. Se for isso, sim, né?
Não, assim, eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, esse tratamento, esse acompanhamento das rotinas, de reconstrução das rotinas, faz com que você possa ter também esse acompanhamento de forma ambulatorial, né? Que é um pouco do que eu queria falar um pouquinho, de que o programa bipolar aqui da Olist, ele tem essas duas vertentes, vamos dizer assim. Ela tem um contexto de internação, então a gente tem um programa específico, com grupos específicos, com atendimentos voltados muito nessa direção e essa reconstrução de rotina. E esse trabalho também é feito a nível ambulatorial, certo? Com os atendimentos individuais, com os atendimentos em grupos de família e de pacientes. Mas, Carol, e agora, no contexto da pandemia, como é que vocês estão fazendo? Então, a gente continua atendendo via telemedicina, né? A gente aí fez uma expansão grande, eu acho que isso tem, de alguma forma, quem já é paciente sabe que as coisas estão caminhando de uma forma interessante, né? A gente está se adaptando a esse novo meio, né? Tem todos os percalços, mas também tem muitos ganhos, e eu acho que a gente vem ganhando muito com essa ferramenta, porque a gente não interrompe o tratamento e faz com que a gente siga aí, né, trabalhando nas questões do sujeito. E aí a gente vai no dia 11 de julho, me confirme só se você, eu acho que é 11 de julho, que a gente vai ter um próximo grupo de família, né? A gente tinha interrompido por conta da pandemia, mas agora a gente vai voltar no formato online, né? Que o tema é Convivendo com o Familiar Bipolar em Tempos de Quarentena, certo? Esse grupo vai ser feito por mim e por André Doria, que é o coordenador do programa Bipolar, tá? E eu acho que vai ser bem legal, os grupos são muito interessantes de família, porque traz vamos dizer, eu acho que é uma desmistificação, né, vamos dizer, do próprio diagnóstico e de alguma forma como é que a gente pode caminhar juntos para construir um saber sobre não só o diagnóstico, mas sobre o sujeito e como é que cada um vai lidar com isso, certo? Quem tiver, assim, eu estou quase encerrando, né? Tenho aí só alguns minutinhos, mas assim, gostei muito de fazer a live. Eu acho que foi um momento interessante. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu acho que é um tema que gera muita dúvida, ainda tem muita mistificação, e eu acho que a gente, com informação, com a construção, a gente vai muito além, tá certo? Quem tiver um tempinho e tiver mais interesse, quiser saber um pouco mais sobre isso, a gente tem vários vídeos institucionais no site da Olist que falam sobre transtorno bipolar, certo? Então vai ter vários temas, né? Que aí a gente vai aí trocando, e eu espero que a gente consiga aí ter sempre vamos dizer, um caminho interessante no tratamento, né, do paciente. É um pouco, assim, é a aposta da Olist, eu acho que a gente tem conseguido com a ajuda de vocês, tá certo, gente? Eu queria agradecer muitíssimo pela presença e dizer que aí, assim, nos próximos, assim, espero voltar prontamente. Tchau, tchau.